Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de dinâmica do livro do Hibbeler, capítulo 16, exercício número 6. Vamos ao enunciado. O mecanismo para acionar a janela de um carro é mostrado na figura. Aqui, a maçaneta faz girar a pequena engrenagem C, que gira a engrenagem de dentes retos S. Dessa maneira, girando a alavanca B, que levanta o cursor D, no qual a janela repousa. A janela está livre para deslizar no trilho. Se a manivela é acionada a 0,5 rádio por segundo, determine a velocidade dos pontos A e E a velocidade Vω da janela no instante θ igual a 30 graus. Bom, vamos entender o mecanismo e depois a gente vai calcular aí. Então, primeiramente aqui, o que está sendo fornecido é que a rotação aqui, ao mover a manivela, a engrenagem C, então temos aqui ômega-C, rotaciona com um valor de 0,5 rádio por segundo. A engrenagem C está conectada à engrenagem aqui S, que por consequência C rotaciona aqui no sentido horário, a engrenagem S vai rotacionar no sentido anti-horário. E elas possuem aqui um ponto de encontro e vão aí então ter uma velocidade linear em comum, que é chamada de velocidade do ponto de encontro. Essa velocidade eu vou chamar de velocidade CS, tá? Então essa velocidade CS, ela pode ser escrita de duas formas. Ela pode ser escrita em relação ao centro aqui da engrenagem C ou em relação ao centro da engrenagem S. Lembrando que velocidade linear é escrita como sendo igual a velocidade angular vezes o raio de rotação. Então podemos escrever que a velocidade linear CS pode ser igual. Em relação à engrenagem aí S, a gente pode escrever que a velocidade aí angular S vezes o raio de S. Isso é igual. Em relação à engrenagem C, é a velocidade angular de C vezes o raio de C. Então, isolando a velocidade angular de S na equação, podemos escrever que a velocidade angular de C vezes o raio de C dividido pelo raio de S. Bom, nosso objetivo é encontrar a velocidade aí de A, do ponto A e do ponto E primeiramente. Analisando aqui, temos o ponto A aqui, que está conectado a essa barra aqui que vai de B até A, que está rigidamente presa aqui à engrenagem S, ou seja, forma-se aqui um corpo rígido. E se a gente analisar aqui, o ponto E está conectado aqui ao cursor aqui, que segura o vidro, né, a janela, o cursor D, e estão conectados rigidamente, de tal forma que a rotação desses pontos vão ser todas vinculadas à engrenagem S, formando-se um corpo rígido total. Então, vão possuir a mesma velocidade angular. É importante observar isso. Então, temos aqui a velocidade angular, né, do ponto A, que vai ser a velocidade angular de AB. Vamos colocar aqui, a velocidade linear de A, tá? Em relação aí aonde ela rotaciona, que é em relação ao ponto B. E teremos a velocidade linear de E, que está rotacionando aí em relação aqui ao pino de E, mas que possuem a mesma rotação angular, tá?
Então podemos escrever diretamente que a velocidade aí linear de A é igual à velocidade linear de E, possuem a mesma rotação que aqui a velocidade aí angular de S, vezes a distância. Como as duas são iguais, né? A gente tem aí que são os dois 200 milímetros, a distância seria aí a distância entre A e B, tá? Então podemos escrever que a velocidade de A, que é igual à velocidade de E, é igual. Quem é a velocidade angular de S, que é dado por essa equação aqui de termos conhecidos, velocidade angular de C, vezes o raio de C sobre o raio de S, vezes aí a distância entre A e B. Então, substituindo por valores para calcularmos, a velocidade de A, que é igual à velocidade de E, vai ser a velocidade de C, que é 0,5 rádio por segundo, o raio de C, que está aqui, que é de 20 milímetros, dividido pelo raio de S, que é de 50 milímetros, milímetro vai cortar com milímetro, vezes a distância de AB. AB é de 200 milímetros. 200 milímetros. Então, vamos ter aí que a velocidade linear de A, que é igual a de E, vai ser um valor de 40 milímetros por segundo. Esse rádio aqui some, que é uma unidade adimensional, né? Convencional aí, lembrando que rádio é um adimensional. Então, sobrou aqui o milímetro por segundo, que é a unidade de velocidade linear. E depois ele pede a velocidade aí, V ômega, né? Ele pede em relação aí também a o que está acontecendo na engrenagem, e ele pede no ângulo de 30 graus. Onde está esse ângulo θ? Esse ângulo θ está aqui, ó, né? Está referenciado aqui embaixo, o ângulo θ. E o que acontece? O cursor D aqui, ele vai subir com a velocidade linear, que é em relação à rotação aqui da engrenagem S, ou seja, se a velocidade linear de A está indo para cá, essa velocidade linear de ômega é a mesma componente que vai ser a velocidade linear aqui deste ponto, tá? E essa componente daqui. Então, podemos escrever que a velocidade linear aí de ômega, que seria a mesma velocidade aqui em relação à rotação, lá, a componente vertical aqui do ponto A, né, em relação a S, vai ser a velocidade linear de A vezes o cosseno do ângulo. Então, aqui o ângulo θ está aqui. Quando a gente rotaciona 90 graus, aqui ó, estava colado com o eixo, se a gente pensar assim, ó, aqui sendo Y, aqui sendo X, quando eu rotaciono 90 graus, o X vira Y e o Y vira X. Então, aqui estava colado com o eixo X, agora tem que ficar colado com o eixo Y. Então, o cosseno de θ, tá? E não o seno, tá? Com o ângulo cosseno. Se tivesse sem o ângulo, seria vezes o seno. Então, vamos ter aí que V ômega é igual a 40 milímetros por segundo vezes o cosseno de 30 graus. Então, temos que V ômega é no valor de 34,6 milímetros por segundo. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!